Um bom dia, um bom sábado, uma boa madruga na paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para gravar o Salmo 60, porque a Bíblia diz, e vamos ver o que a palavra do Senhor nos revela para nós nessa madrugada. Bora lá. Minha Bíblia tem por tema assim: a verdadeira ajuda vem de Deus. Quando a situação parecer fora do controle, podemos confiar em Deus para realizar obras poderosas. O autor desse salmo é Davi. E Davi ele escreve este salmo no episódio em que o exército de Israel estava fora. Eles estavam em guerra contra a Síria e estavam lá no norte. E Edom invadiu Judá pelo sul. Vamos ver o que a palavra diz para nós? Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver o teu povo duras coisas. Fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para o alvorarem no alto pela causa da verdade. Para os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinha rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proeza, porque Ele é quem pisará os nossos inimigos. Que salmo maravilhoso! Eu estava estudando e de acordo com o sobrescrito deste salmo, é parte da história que lá está escrita em 2 Samuel 8, do 1 e 14. E o que está escrito lá? Lá está escrito as vitórias que Davi tinha conquistado. Davi estava num período que ele estava sendo, na realidade, reafirmado, ele estava sendo reconhecido, ele estava começando a construir a sua reputação. Então, as vitórias de Davi sobre várias nações, aquilo estava fazendo com que ele viesse se crescer, ser grande naquele lugar, não como vaidade, mas como um rei, como um homem de guerra, batalhador, conquistador. E diz a palavra do Senhor que nessa ocasião, Davi estava vencendo uma série de batalhas e enquanto ele se encontrava no norte, lutando contra os sírios, de repente os edonitas atacaram Israel pelo sul, causando um grande estrago. Então, quando Davi começa a falar sobre este salmo, ele está falando aqui que Deus estava com ele nas batalhas, estava com ele nas guerras, mas de repente, quando ele vê a notícia que o inimigo dele está tentando entrar pelo sul, causando um grande estrago sobre o povo dele, ele começa a achar que Deus o abandonou. E é assim, muitas vezes, quando vem guerra sobre a nossa vida, que a gente começa a ver o inimigo se levantando contra nós, a primeira intenção que vem no nosso coração é: Senhor, o Senhor me abandonou? O Senhor não está comigo? O Senhor tem me desamparado? E aqui Davi começa a clamar a Deus e pedindo a Deus para que o Senhor viesse ao encontro dele, para que o Senhor não viesse desamparar. O verso 4 diz, ó: deste um estandarte aos que te temem, para alvorarem no alto pela causa da verdade. Ele está dizendo assim: Senhor, seja a nossa bandeira. E você já viu como que é uma pessoa que ela torce pela sua pátria, o cuidado que ela tem com a sua bandeira. A sua bandeira representa o seu time, representa a sua causa. E ele está falando: Senhor, seja a minha
minha bandeira, que nós vamos levantar alto a nossa causa pela verdade, nós vamos declarar o Senhor como nosso. Então ele começa a falar, Senhor, verso 5, para que teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Ele começa a chamar a atenção do Senhor para com a vida dele, porque ele não queria ser envergonhado. E muitas vezes na nossa vida é assim. Quando a gente começa a conquistar e ter muitas vitórias uma atrás das outras, muitas vezes o adversário da nossa alma, ele não nos se agrada. E ele tenta de todas as maneiras nos desestabilizar. E principalmente, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente busca a vontade do Senhor, mais os nossos inimigos se levantam contra nós de forma que eles venham tentar causar uma ameaça contra a nossa vida, contra o nosso ser, porque o nosso inimigo ele é egoísta, ele é mau, ele não quer que nós venhamos triunfar, mas nessa noite, em nome de Jesus, se você está guerreando as causas do Senhor e o adversário, os edonitas estão tentando entrar pelo sul para causar estragos sobre a tua vida, mediante a palavra do Senhor, assim como Deus foi com Davi, assim como Deus foi com o exército de Davi, o Senhor será com a minha vida, com a tua vida, com a tua casa. Mas para isso, primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que muitas vezes quando a gente vê uma situação que o diabo está tentando, o nosso inimigo tentando estragar, entrar no nosso arraial e fazer bagunça, primeira coisa que a gente tem que ter é equilíbrio de clamar ao Senhor, de buscar a presença do Senhor e reconhecer que o Senhor não abandona aquele que é seu, o Senhor não abandona. Olha, irmão, eu vou falar algo aqui com muita propriedade. O nosso Deus, ele não é covarde. O nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é justo. O nosso Deus, ele é o nosso Pai, é um Pai que não desampara. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter um equilíbrio ao ponto de declarar aos que nos cercam, o nosso Deus não abandona aquele que é seu. Segundo, nós precisamos encorajar aqueles que estão conosco. A Bíblia diz que no verso 6 aqui, ó, Deus disse na sua santidade, eu me regozijarei, repartirei a Siquém, medirei o vale de Sucote, meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a minha força, é da minha cabeça, Judá é o meu legislador, Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato e sobre a Filistias jubilarei. Sabe o que está querendo dizer? Ô irmãos, ô irmãs, ô família, ô casa, ô irmã Ângela, o teu Deus é grande, o teu Deus é imenso e não há exército, não há inimigo, não há tramóia que virá contra a nossa vida para destruir a obra do Senhor na nossa vida. E a obra do Senhor é eu e você. Eu aprendi esses dias que eu fui para a Bahia, que muitas vezes a gente fala assim, eu vou fazer missão. E a gente vai fazer missão, a gente prega a palavra, a gente louva a Deus, a gente visita, a gente ora, a gente senta para aprender numa EBD, mas muitas vezes a gente sai também para participar de algo que vai nos favorecer, uma mesa de amigos, muitas vezes um momento de divertimento, um momento de lazer, e muitas vezes as pessoas não entendem isso. Ué, mas não foi fazer a obra? Mas você se esquece, querido, que você também é obra de Deus? Cuidar de você, cuidar do teu interior e do teu emocional também faz parte de uma missão. E essa missão só cabe a mim e a você fazer. Então aqui, quando Davi começa a declarar sobre Gileade e Manassés, ele está querendo dizer que o nosso Deus é grande e ele cuida de cada detalhe da minha e da tua vida. E muitas vezes quando nós estamos na guerra, lutando com o exército, vem Satanás por um lado com os edomitas, querendo achar uma brecha para fazer estrago dentro do nosso arraial. E nessa noite eu vou repreender em nome de Jesus todo estrago na tua vida emocional. Vai caindo por terra agora em nome de Jesus, porque aqui nesse momento, a hora que Davi fica sabendo que eles estão tentando invadir,
para tentar acabar com a vida de Davi. Olha o que Davi fala aqui, ó: dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Sabe o que significa? Davi aqui reconhece: Senhor, eu tenho exército, eu sou da peleja, eu estou fazendo a tua vontade, mas mesmo assim, vão é a força do meu braço, o meu auxílio vem do Senhor, porque tem guerras que vêm muitas vezes por nossas costas, por lado que nós não estamos esperando, e é o Senhor que tem que ser o nosso ajudador e o nosso atalaia para bloquear o adversário da nossa alma e jogar por terra toda investida do inferno contra a nossa vida. E aí é onde Davi fala, ele pede auxílio ao Senhor, ele declara a pequenez dele, porque vão é o socorro do homem, vão é a força, é o conhecimento do homem. E ele declara assim, ó, verso 2: porque em Deus faremos proeza, porque ele é quem pisará os nossos inimigos. Oh, remanda, shuri calabassubrianda e a sobria. E olha que coisa linda como Deus fala. Quem era que estava vindo aqui pelo sul, causando estrago? Eram os edomitas. E se você vir aqui, ó, no verso 8, no final do verso 8 diz assim, ó: sobre Edom lançarei o meu sapato. Peraí, o sapato foi feito para quê? Para ficar de enfeite? Não, foi para pisar. E aqui no verso 12, o Senhor fala, porque Davi fala, em Deus faremos proeza, porque ele é quem pisará os nossos inimigos. Fica tranquilo, se você tá achando que o adversário tá vindo por lados que você não tá esperando para querer te amassar, querer te humilhar, querer te pisar, diz a palavra do Senhor que se você tiver nele, em nome de Jesus, em Deus você fará proezas, vencerá o inimigo da tua alma, porque o Senhor pisará ele. E minha irmã, misericórdia, imagina ser pisado por Deus. Eu fico imaginando eu como um grão de areia no mar. Esses dias eu fui no mar e eu vi aquela imensidão, aquela coisa linda que Deus criou, né? Para nós contemplarmos e gozarmos das formosuras, das belezas que Deus fez. E eu vi a areia. Um grão a gente não consegue nem pegar. E é assim que eu me vejo muitas vezes diante do nosso Deus. Mas até do grão de areia o Senhor cuida. Então nessa noite, você que está indo para a peleja, para a batalha, vencendo as guerras do Senhor e tendo vitória sobre vitória, creia que se você reconhecer que vão ao socorro do Senhor, que a sua força é pequena, mas reconhecer que as batalhas vêm do Senhor, as vitórias vêm do Senhor, que é Ele que guerreia as nossas guerras, você pode ter certeza de uma coisa: o Senhor pisará o vosso inimigo. E não há adversidade, não há edomitas que atacarão teu arraial, porque diz a palavra do Senhor que o Senhor deu vitória a Davi. Davi, ele pensou que ele clamou ao Senhor numa hora de desespero, mas ele confiou no Senhor, e essa confiança o trouxe a certeza de que o Senhor o traria vitória, e foi isso que o Senhor fez. O Senhor deu vitória a Davi. O Senhor não deixou Davi envergonhado. E sabe o que eu aprendo com isso? Porque aqueles que estão na guerra, estão nas lutas, muitas vezes guerreando as causas do Senhor, o Senhor é a tua retaguarda. É Ele que te livra de todo mal. E muitas vezes eu lembro até daquele hino: quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Mas pode ficar tranquilo que Deus não vai permitir que ninguém acerte os da tua casa, da tua família e o do teu lar. Deus vai te blindar com a presença dele. Aonde você não enxerga, Deus será os seus olhos. Aonde você não ouve, Deus será os seus ouvidos. E sabe para quê? Com uma finalidade: só para pisar sobre os seus inimigos. Em Deus você fará proeza. Que Jesus em Cristo vos abençoe. Uma boa noite de sexta, um bom início de sábado, e eu te espero para o próximo salmo, em nome de Jesus.